Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Falcão, professor de História, estou com muita saudade de todos. Infelizmente nós não podemos estar na mesma sala fisicamente, juntos, devido à pandemia de Covid-19, mas estamos, mesmo que separados fisicamente, mas estamos juntos, estamos conectados. E nós vamos começar a discutir um assunto extremamente importante que faz parte do capítulo 4 de vocês. Nós vamos estudar na aula de hoje o renascimento cultural. Renascimento cultural. Nós estamos falando aqui deste período de um momento em que a Europa está passando por uma enorme transformação, já que o sistema feudal, a estrutura feudal, ela está ficando para trás. Nós já estudamos a Alta Idade Média, mas nós vimos que na Baixa Idade Média, depois das Cruzadas, no século XI, a Europa vai passar por um momento de transformação, sobretudo porque o comércio, que praticamente tinha morrido na Alta Idade Média, o comércio ele vai sendo retomado. Com a retomada do comércio, retomada do intercâmbio comercial entre Ocidente e Oriente, dos produtos que vinham do Oriente passaram a ser vendidos, da formação dos burgos, e aí nós vamos ter a classe burguesa, a classe comercial, né? A sociedade ela vai se transformar, aquela estrutura feudal vai se transformar, e a estrutura feudal vai entrar em crise no século XIV, né? Então no século XIV nós vamos, como nós já estudamos, nós vamos ter vários fatores de crise, dentre eles a peste negra, a peste bubônica, né? Que é interessante que nós estamos passando por um momento de pandemia, né? De um momento conturbado, né? De uma doença que se alastra, essa doença viral, mas nós tivemos uma doença que dizimou milhões de pessoas, um terço da população do mundo na época, no século XIV, que era uma doença bacteriana, não é? Como nós já estudamos a peste bubônica. Então tudo isso estava acontecendo, a sociedade estava se transformando, a sociedade europeia. Com isso, a partir do século XI, século XII, depois das Cruzadas, nós vamos ter o renascimento comercial. Então o comércio ele vai renascendo, ele vai sendo retomado. Com o renascimento comercial, nós vamos ter o renascimento também urbano, porque a sociedade europeia no período da Alta Idade Média, ela se ruralizou, ela se fragmentou, o poder se fragmentou, as pessoas foram para os campos, né? Depois, um pouquinho deste momento, junto com o renascimento comercial, vai vir também o renascimento urbano, as cidades vão voltar a existir. E aí, de carona com esses dois renascimentos, de carona com o renascimento comercial e com o renascimento urbano, vai vir também o renascimento cultural, que vai representar uma mudança enorme, uma mudança drástica na forma como o ser humano vai representar as coisas. Ou seja, nós vamos ter uma mudança no pensamento artístico e científico das pessoas, a partir deste movimento, que é deste cenário que nós chamamos de renascimento cultural. E é este o primeiro assunto do nosso capítulo que nós vamos estudar, o renascimento cultural. Vamos juntos? Este aqui é um quadro deste período do Renascimento, dessas mudanças que aconteceram, dessas novas tendências artísticas do ser humano neste período. É um quadro bastante famoso, pintado por um pintor renascentista, do período renascentista, chamado Rafael de Sanzio. Esse quadro se chama Escola de Atenas. E neste quadro nós vemos aqui representados vários filósofos da Grécia Antiga. Ao centro aqui, esse de vermelho e este de azul, são dois importantes filósofos da Grécia Antiga, sendo eles Platão e Aristóteles. E é interessante como que o Rafael representa isso nesta obra. Daqui a pouco a gente vai entender por que ele se preocupou em retratar antigos filósofos do período da Grécia Antiga. Por enquanto a gente fica com esse quadro, só para a gente entender um pouquinho da estética renascentista, da grandiosidade dos quadros renascentistas. Depois a gente estuda mais detalhes sobre eles. Vamos lá. Características do Renascimento.
Vamos entender um pouquinho essas palavras que parecem difíceis, mas que não são. Aqui ao fundo nós temos um estudo anatômico de um dos principais pensadores do período renascentista, que é Leonardo da Vinci, que nós também vamos estudar sobre ele. Esse estudo se chama O Homem Vitruviano. Tá? Bom, características do Renascimento. Primeiro aqui nós temos antropocentrismo. O que quer dizer essa palavra? Antropocentrismo. O prefixo grego antropo quer dizer homem, ser humano. Então, significa dizer que no pensamento renascentista, quem estará no centro é o homem, é o ser humano, tá bem? Primeiro aspecto do Renascimento, antropocentrismo. Outro aspecto do Renascimento, racionalismo, o uso da razão. Tá? Essa é uma marca do pensamento renascentista, o uso da razão. Outro aspecto, o humanismo, a valorização do ser humano, destacando aspectos positivos, enxergando o ser humano num aspecto positivo, por um viés positivo. E por fim, o individualismo, né? A crença de se considerar o ser humano numa perspectiva individual. Né? Esses aqui são os princípios do Renascimento. Vamos entender um pouquinho mais sobre eles? Bom, o Renascimento surge num momento em que a cultura feudal ela estava ficando para trás. Portanto, o Renascimento ele vai vir em oposição, ou seja, ele vai vir de modo contrário ao sistema e à cultura feudal. Portanto, o Renascimento vai ser um novo pensamento contrário à cultura feudal. Então foi um movimento cultural que expressou a mentalidade burguesa. Isso aqui é importante, porque a burguesia estava crescendo, como nós já estudamos. Então, a burguesia crescendo, a burguesia em ascensão, aquela estrutura clássica social feudal, daquela pirâmide, ela vai ser quebrada, vai sendo quebrada aos poucos, a partir do momento que a classe burguesa entra em ascensão, entra em crescimento. Né? Este movimento, o Renascimento, né, ele aconteceu na Europa durante os séculos XIV, XV e XVI. E vai vir justamente em oposição, em quebra ao sistema feudal, marcando essa ascensão da classe burguesa. Agora, você pode estar se perguntando, mas por que o nome Renascimento? Renascimento do quê? Bom, vamos lá. Esses pensadores que vão surgir nesse período, tanto pintores, quanto artistas, quanto literatos, escritores, quanto músicos, quanto cientistas, anatomistas, né, matemáticos, físicos, enfim, todos eles vão dizer o seguinte: a Idade Média, a idade que passou, que é a Idade Média, é um período obscuro. Por isso que a Idade Média foi chamada por eles, é chamada por muitos de Idade das Trevas. Porque é o período em que o conhecimento, a razão, por isso o racionalismo faz parte, né, dos ideais do Renascimento. Então, eles diziam que este período obscuro, essa Idade das Trevas, tinha ficado para trás. E agora era um momento de renascimento da cultura. Inclusive dos valores e do pensamento, da filosofia da Grécia Antiga e da representação grega. Daqui a pouco eu vou falar mais para vocês da influência da cultura greco-romana, da cultura grega e da cultura romana, né, na estética do pensamento, na estética e no pensamento renascentista. Tá? Por isso que o Rafael pintou isso aqui, eu já vou adiantar para vocês. Tá? Por isso que o Rafael de Sanzio, né, pintor renascentista, retratou os filósofos da Grécia Antiga, porque era um renascimento à cultura grega, à cultura romana também, tá certo? Bom, esse quadrinho aqui, essa tabelinha é bastante didática para a gente entender as diferenças entre o pensamento medieval, que é o pensamento que estava ficando para trás, que o pensamento renascentista vem justamente para fazer o quê? Para quebrar com essa lógica do pensamento medieval e trazer uma outra lógica. Né? Então é óbvio que as tendências, as ideias, a essência da cultura e do pensamento medieval vai ser totalmente diferente da cultura renascentista. Vamos ver como é que isso se verificava. Bom, quais as diferenças entre esses dois pensamentos? No pensamento medieval, nós tínhamos o teocentrismo.
O prefixo theo do grego vem do grego, que significa Deus ou religião. Então, Deus e a religião estavam no centro. Aqui no pensamento renascentista é o homem que vai estar no centro. É a ideia da razão que está no centro. Professor, então quer dizer que os renascentistas eles eram ateus? Se aqui teocentrismo é Deus no centro e aqui é antropocentrismo é o homem no centro, então eles eram ateus? Não. Inclusive a maioria das obras renascentistas vão representar temas cristãos, como a gente vai ver. No entanto, a diferença do pensamento medieval para o pensamento renascentista não é que os renascentistas eram ateus, mas enquanto os medievais, né, o pensamento medieval explicava tudo com base na religião, era tudo uma explicação religiosa, então todos os fenômenos tinham uma explicação de cunho religioso. Aqui no pensamento renascentista há uma explicação utilizando a razão também, não somente a religião, mas também a razão. Há essa diferença. Nos próximos aqui a gente vai entender melhor isso. Bom, no pensamento medieval, a verdade, a ideia de verdade estava pura e simplesmente na Bíblia, né? Aqui a verdade não está somente na Bíblia, mas também na experimentação, na observação, no método científico. Ela está fora somente daquele poder que a igreja tinha, né? A igreja medieval. No pensamento medieval, a vida material, ou seja, a vida humana, a vida do corpo, o corpo humano não tinha importância. Para vocês terem uma ideia, é somente com o Renascimento que os médicos vão passar a estudar os cadáveres. Não sei se você sabe, mas os estudantes de medicina, para que eles entendam e aprendam sobre o funcionamento do corpo, né, sobre o funcionamento, sobre a anatomia, eles estudam e dissecam cadáveres. Isso era proibido na Idade Média. Somente no período renascentista que vai ser permitido que os médicos pudessem dissecar e estudar os corpos humanos. Então, no pensamento renascentista, a vida terrena e material também é importante. Aqui não tinha importância. No pensamento medieval, esse corpo acabou, né? Eles não se preocupavam com o estudo do corpo humano. O homem não estava no centro. E já no pensamento renascentista, não, o homem vai ser importante, por isso que o ser humano vai ser estudado, né? Vai ser valorizado, vai ser considerado nesse sentido. Bom, no pensamento medieval, nós tínhamos uma lógica de conformismo. O que é uma lógica de conformismo? As coisas são do jeito que são e pronto. Já no pensamento renascentista, não, havia uma crença no progresso, a ideia de que o ser humano poderia progredir, poderia melhorar. No pensamento medieval, a natureza era a fonte do pecado, né? Aquela lógica de que então o ser humano é pecador, então toda a natureza ela inspira, no caso, o pecado, essa era a ideia. Né? Por causa, então, o que vai mudar no pensamento renascentista? A natureza vai ser fonte de beleza onde o homem se insere. Por isso que nas obras renascentistas há vários quadros onde é retratado o ser humano nu, né? A nudez está presente, tanto nas esculturas quanto nas pinturas. Mas essa nudez que eles retrataram não é uma nudez no sentido sexual, né, no sentido erótico, digamos assim, não evoca esse sentido de perversão, né, sexual nesse sentido. A nudez, como é representada no período renascentista, é uma nudez no sentido de pureza, né? Então o ser humano tal qual foi criado, né, a imagem e semelhança de Deus. Tá certo? Então o corpo humano não é fonte do pecado, não é essa lógica do pecado, se exalta a pureza, né? Se exalta a beleza, o ideal de pureza e beleza. Tá? Então eles vão enxergar de formas diferentes nesse sentido, o pensamento medieval e o pensamento renascentista. O pensamento medieval vai ser fundado sob a lógica do dogmatismo. O que é a lógica do dogmatismo? Dos dogmas, das verdades que são verdades e que não podem ser contestadas, né? Já no pensamento renascentista, não. Fé é diferente de razão.
E a fé vai ser enxergada a partir da lógica da razão. Então aqui se acreditava em Deus e ponto. Aqui se acreditava em Deus e se buscava razões para se acreditar em Deus. Percebe a diferença? Então, no pensamento medieval, as coisas são do jeito que são e pronto, não cabe a mim entender. No pensamento renascentista vai ter uma preocupação, o pensamento renascentista vai ter uma preocupação com a ciência, com a busca da verdade e com o entendimento da verdade, com a racionalidade. Então, até mesmo para crer, como eu falei para vocês, os renascentistas não eram ateus, tá? Mas eles eram cristãos, mas mesmo para ser cristãos, eles buscavam entender a lógica no cristianismo. E tá aí a grande diferença, talvez, do pensamento medieval para o pensamento renascentista. Tá bem? Gente, na próxima aula, a gente já estudou aqui características gerais do Renascimento. Na próxima aula, a gente continua vendo mais alguns aspectos importantes para este tema. Tá bem? Vejo vocês. Até mais.